Capítulo 381 Poliwag. Politoed. Esta é a evolução alternativa de Poliwhirl, embora suas condições de evolução sejam bastante rigorosas. No mundo Pokémon, ninguém ainda deve saber como ele evolui ou de qual Pokémon ele se origina. Mas Caim sabia. Politoed evolui quando Poliwhirl usa o item Pedra do Rei. Rocha do Rei. No mundo Pokémon, apenas dois Pokémon evoluem usando a Pedra do Rei. Um é o Slowpoke, que evolui para Zolkin, e o outro é o Politoed. De acordo com algumas das memórias de Caim, uma das integrantes da Elite 4 de Canto, Lorelei, a treinadora do tipo Gelo, tinha um Politoed com a habilidade oculta Chuvisco. O motivo pelo qual Caim considerou o Politoed foi justamente por causa de sua habilidade oculta, Diesel Chuva, que o torna um dos Pokémon-chave para uma equipe focada em chuva e essencial para esse tipo de estratégia. É claro que Caim possuía uma Pedra do Rei, mas se Slowpoke decidisse usá-la para evoluir para Zolkin, não haveria outra disponível. Mesmo assim, não foi um grande problema, já que a habilidade oculta do Poliwhirl é nado rápido, tornando um excelente candidato para uma equipe de chuva. De qualquer forma, continuou sendo um Pokémon excepcional. Se Slowpoke acabasse usando a Pedra do Rei, Caim precisaria mudar o núcleo da equipe de chuva para outro Pokémon. Telipé. Este Pokémon também possui a habilidade Chuvisco. No mundo Pokémon, apenas dois Pokémon com a habilidade Dizia eram amplamente conhecidos. Bem, tecnicamente, havia um terceiro, Kyuubi. Mas esse Pokémon não pôde ser capturado, então as opções mais conhecidas e utilizadas foram Pelipper ou Politoed, como o Politoed do tipo Gelo da Lorelei. Caim preferiu concentrar-se em Politoed. Sendo um Pokémon do tipo Água puro, Politoed tinha melhores resistências e atributos do que Pelipper. Após consultar o código de identificação de Poliwhirl no computador, Caim foi com seu cartão de caçador até a sala de troca de Pokémon na Guilda dos Caçadores. Seguindo as placas, ele chegou diante de um enorme tanque repleto de Pokémon do tipo água. A maioria dos Pokémon aquáticos pertencentes à guilda de caçadores de Safron provavelmente ficavam neste aquário. Ele até avistou um Skittle nadando tranquilamente no tanque. Muitos outros Pokémon evitaram se aproximar demais, provavelmente porque ele era o líder da área. No entanto, após analisar os dados sobre aquele Skittle, Caim demonstrou pouco interesse. Seu potencial era enorme. Se Caim tivesse acabado de voltar da Ilha do Julgamento, talvez tivesse considerado comprá-la. Mas agora, Caim. Ele tinha ficado exigente. Pokémon com potencial abaixo do azul claro já não despertavam seu interesse. Em sua busca por um Poliwag, Caim se concentrou naqueles com potencial azul claro e, de preferência, com a habilidade oculta nado rápido. Ele ignorou o Goodin, o Sekind e o Magikarp sem sequer lançar um segundo voar. Utilizando o seu sistema de escaneamento, ele revisou todas as informações sobre o Poliwag no tanque. Poliwag era de longe o Pokémon mais comum no tanque, possuindo um status relativamente baixo, apenas um pouco acima de Magikarp. Uma a uma, as fichas técnicas foram aparecendo diante de Caim. Sistema, filtre todo o Poliwag com potencial azul claro ou superior, ordenou Caim. Embora muitos Poliwags tivessem sido capturados para venda, nenhum tinha potencial abaixo do verde claro. No entanto, definir o potencial azul claro como filtro eliminou mais de 95% do Poliwag. No final, restaram 3 entradas de dados diante de Caim. Como um voar rápido, ele percebeu que 2 deles possuíam a habilidade oculta nado rápido. A probabilidade de encontrar habilidades ocultas já era baixa, então o fato de 2 dos 3 Poliwag possuírem essa habilidade foi um golpe de sorte. Os dados para os 2 Poliwag foram os seguintes: asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Poliwag azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 12. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco água. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco natação rápida. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco pulso d'água, refrescar, raio de boas. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco esporte aquático, pistola d'água, hipnose, boas. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco roncar. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Poliwag azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 20. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco lago.
Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco natação rápida. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco refrescar, resistência, tiro de lama. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco esporte aquático, pistola d'água, hipnose, boa, tapa duplo, dança da chuva. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco pulso d'água, ronco. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. À primeira vista, não havia muita diferença entre os movimentos e o potencial dos dois Poliwag, exceto pela diferença de nível. Poliwag evolui para Poliviro no nível 25, marcando um marco significativo. Após breve reflexão, Caim decidiu escolher o Poliwag de nível 12. A maioria das pessoas escolheria a de nível mais alto, pois seria mais útil imediatamente e exigiria menos recursos. Mas para Caim, um Poliwag não teria um impacto significativo na capacidade de combate de sua equipe. Mesmo que evoluísse para Poliviro, não teria grande influência até se tornar Poliwrath ou Politoed. O Poliwag de nível 12 tinha uma etiqueta na cauda com seu número de identificação. Caim digitou o número na máquina fixada na parede, que exibiu uma série de detalhes. Isso evidenciou claramente que esse Poliwag possuía uma habilidade oculta, o que o tornava ainda mais valioso. Caim não ficou surpreso com isso. Se a guilda dos caçadores não categorizasse os Pokémon por suas habilidades e características, eles poderiam perder muito dinheiro. Após pressionar o botão de confirmação, a quantidade total de pontos de caçador necessários para tocar pelo Poliwag foi exibida: 6 milhões. Um Poliwag com potencial azul claro e a habilidade oculta nado rápido custa 6 milhões de pontos. Isso apesar de ser um Pokémon sem treinamento e de nível baixo. Recentemente, Caim vendeu o Golduck da Veshore, que também tinha potencial para azul claro, por apenas 10 milhões. Além disso, a troca total de pontos exigia um nível de caçador 4, e Caim era apenas um caçador de nível 3, o que significa que ele só podia usar metade dos pontos necessários, sendo o restante pago em dinheiro. Caim tinha 4,95 milhões de pontos de caçador acumulados, totalizando 5,5 milhões. Caim passou seu cartão de caçador na máquina, deduzindo 3 milhões de pontos, e então pagou 3 milhões de Pokédólares com seu cartão bancário. Ele recebeu a Pokébola do Poliwag e a adicionou à sua equipe. Ajustando o capuz, Caim saiu do mercado negro e voltou para o hotel. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 382, chegada à cidade de Rusporo. Após concluir sua última tarefa na região de Kanto, Caim comprou uma passagem de avião no dia seguinte para viajar de Saffron City, em Kanto, para Rusporo City, na região de Oem. Ele até reservou uma passagem de primeira classe com cabine privativa. Durante o voo, Caim planejou preparar alguns Pokéblocos para Steven para não ser pego de surpresa ao encontrá-lo em Oem. O voo durou 5 horas. Quando o avião pousou na região de Oem, já eram por volta das 2 ou 3 da tarde. Era a primeira vez que Caim visitava Rusporo City. Ele podia sentir que a atmosfera era completamente diferente da de Saffron City. Rusporo City era uma das maiores cidades de Oem e a mundialmente famosa corporação Devon tinha sua sede lá. Ao norte da cidade ficavam as Cataratas Meteoro, à sul a Floresta Petalburg e a leste o túnel Rusturf. Seja em termos de desenvolvimento econômico ou de crescimento no número de treinadores Pokémon, esta cidade se destacava. Devido à ênfase em Pokémon, a cidade de Rusporo possuía uma escola especializada para treinadores, financiada pela Devon Corporation e apoiada pela Liga Oem. Essa escola foi destinada principalmente aos descendentes dos membros mais importantes da Liga, bem como a um seleto grupo de treinadores talentosos de famílias mais modestas. Os filhos de membros prominentes da Liga podiam decidir livremente seus futuros após a formatura. No entanto, os treinadores talentosos de origem humilde eram obrigados a prestar 6 anos de serviço voluntário à Liga após a formatura. Embora gratuito não significasse sem compensação financeira e implicava o cumprimento de tarefas e objetivos rigorosos. Apesar dessas condições, muitos se esforçaram para entrar na escola porque ela oferecia um futuro promissor como treinadores respeitados com rendimentos estáveis. Além disso, os graduados desta escola tinham o direito de participar do torneio anual da Liga de Oem sem precisar coletar todas as 8 insígnias de ginásio. No entanto, graduar-se nesta escola era uma tarefa extremamente desafiadora. Em resumo, os treinadores Pokémon da região de Oem desfrutavam de um status elevado. À medida que a liga se fortalecia, seu controle sobre a região se consolidava cada vez mais.
Esse controle se refletiu na cooperação entre a Devon Corporation e a Liga. Não foi coincidência que Steven tenha se tornado campeão da Liga, a relação entre a Devon Corporation e a Liga desempenhou um papel fundamental. Diferentemente de Kanto e Johto, onde a Liga e a equipe Rocket eram as principais forças, a situação em Oem era mais complexa. Embora a Liga parecesse ser a potência dominante, diversas forças locais resistiam secretamente à sua influência. Como membro da equipe Rocket, Cain era particularmente sensível aos movimentos de forças clandestinas. Após caminhar pelas ruas de Rusporo City por uma hora, ele detectou a presença de vários desses grupos ocultos, pelo menos 3 ou 4 distintos. A segurança em Oen não era tão boa quanto parecia. Para nobres ou descendentes de membros da Liga, Oen podia parecer pacífica e segura, já que raramente se deparavam com incidentes graves. No entanto, isso ocorreu porque as forças clandestinas evitaram interferir com eles. Para os cidadãos comuns, a situação era diferente. A segurança em Oen deixava muito a desejar. Parece que, enquanto Steven não assumir o controle, a segurança de Oen não vai melhorar, pensou Caim. O momento em que Owen se integrou completamente à esfera de influência da Liga foi quando Steven, o próximo presidente da Devon Corporation, se tornou campeão da Liga. Isso marcou o início de uma colaboração em larga escala entre a Devon Corporation e a Liga. Mais tarde, quando Wallace substituiu Steven como campeão, será que isso realmente aconteceu sem a intervenção da Liga? Quem disse que não se pode ser presidente da Devon Corporation e campeão da Liga ao mesmo tempo? O aeroporto da cidade de Rustboro estava localizado no canto nordeste da cidade, enquanto o icônico edifício da Devon Corporation ficava no canto noroeste, ao sul das Cataratas Meteoro, cercado por uma paisagem deslumbrante. A encaminhou do aeroporto até a base da torre da Devon Corporation. Ao ver a estrutura imponente, com mais de 100 andares de altura, não pude deixar de exclamar: que riqueza! Nem mesmo a sede da Liga Oen tinha uma aparência tão grandiosa. Como Steve não estava em Rustboro City naquele momento, Cain simplesmente observou o prédio do lado de fora antes de partir e se instalar em um hotel decente. Após várias horas de caminhada, o céu começou a escurecer. Ao anoitecer, Cain disfarçou-se e dirigiu-se ao mercado negro de Rustboro City. Não importava a região, sempre havia um mercado clandestino, a única diferença era o grupo que o controlava. Enquanto a maioria dos mercados negros era controlada pela equipe Rocket, e em Johto, cerca de metade também estava sob seu comando. A outra metade era administrada por antigas forças locais, como as de Kruteak City. Em Rustboro City, o mercado negro era totalmente controlado por forças clandestinas locais. Por causa disso, a segurança nesses lugares era precária e os compradores frequentemente se tornavam alvos fáceis para gangues locais. Para aqueles que não possuíam poder suficiente, era melhor não arriscar fazer negócios no mercado negro. Ao entrar no mercado, Cain liberou Ontifou. Após sua evolução, Ontifou não só tinha uma aparência majestosa, como também era incrivelmente poderoso. Antes, quando Cain entrou no mercado, muitas pessoas o observavam com interesse. Mas depois de libertar Ontifou, 90% desses oares desapareceram imediatamente e os poucos restantes não ousaram mais encará-lo diretamente. Ontifou, com sua habilidade e nível notáveis, era o Pokémon mais forte sob o controle direto de Caim naquele momento. Vamos dar uma olhada no mercado negro e ver quais forças controlam este lugar. Uma fatia tão grande deste bolo não será fácil de reivindicar, pensou Caim enquanto caminhava pelo mercado com Ontifou. Em sua vida passada, ele se lembrava de que os dois principais grupos clandestinos de Wen eram a equipe Aqua e a equipe Magma. Embora provavelmente ainda não tivessem emergido, seu aparecimento não estava longe. Ao considerar seus próximos passos, Caim observou as diversas forças no mercado negro e descobriu que a situação era ainda mais complexa do que ele havia imaginado. Existiam pelo menos 8 forças visíveis atuando no mercado, sem contar os grupos menores que dependiam delas. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 383. Começando o trabalho. Após dar uma olhada geral no mercado negro, Caim partiu imediatamente. Ele já havia compreendido a dinâmica do poder na região de Oem e tinha uma ideia preliminar das forças em Rustboro City. Existiam 8 facções principais com grupos menores ligados a essas maiores. Enquanto isso, a Liga, a Corporação Devon e a elite rica da cidade de Rustboro permaneciam separadas desses grupos, mantendo uma posição superior. Dada a complexidade da cidade de Rustboro, Caim sabia que ainda não estava em posição de se envolver. Após sair do mercado negro, ele retornou ao hotel e teve uma noite de sono tranquila. Na manhã seguinte, Cain recebeu uma mensagem de Steven informando de que ele estava de volta à cidade de Rustboro.
Após tomar o café da manhã, Caim dirigiu-se diretamente ao prédio da Devon Corporation. Como havia escolhido um hotel próximo ao prédio da Devon Corporation, levou apenas 5 minutos a pé para chegar lá. Naquele instante, ele viu Steven chegar em uma luxuosa limusine, vestido com um terno formal. Caim não pôde deixar de pensar sarcasticamente: que cara rico. Steven o avistou e abriu um largo sorriso ao se aproximar. Caim, eu acabei de te dizer que voltei, e você já está aqui, disse Steven, dando um tapinha no ombro dele. Cheguei aqui ontem. Como não tinha muito o que fazer, dei uma volta por Rustboro City e fiquei em um hotel próximo, respondeu Caim, dando de ombros. Você esteve aqui ontem. Devia ter me avisado. Podia ter ficado na minha casa em vez de num hotel, disse Steven, ligeiramente irritado, antes de acrescentar: venha, vou te mostrar o prédio da Devon Corporation. Guiado por Steven e seguido por várias pessoas de terno e óculos escuros, Caim fez uma visita constrangedora às instalações da Devon Corporation. Por fim, eles acabaram no escritório de Steven, no último andar. Chamar aquilo de escritório não fazia jus ao lugar, era maior do que a maioria das suítes de hotéis de luxo. Era tão espaçoso que era possível treinar Pokémon lá dentro sem problemas. Sentado em um sofá, Steven quebrou o silêncio. O que você acha? Sobre o quê? Sobre a Devon Corporation. Do seu ponto de vista, você tem alguma sugestão? Devo interpretar isso como você se gabando? Perguntou Caim resignado, sabendo que, como um forasteiro, não tinha muitos conselhos úteis a dar. Steven ficou sem palavras. Ele realmente queria ouvir a opinião de Caim. Embora a Devon Corporation fosse a maior de OEM como seu herdeiro, Steven sabia que precisava conquistar o respeito alcançando seus próprios feitos. Ele esperava obter algumas ideias novas de Caim, mas não esperava que isso fosse interpretado como arrogância. Relaxa, estou brincando. Sinceramente, uma empresa do porte da Devon está além da minha área de especialização. Embora eu diria que o ambiente de trabalho parece excelente, o ritmo é intenso. Talvez adicionar algumas instalações recreativas ou mais atividades em equipe pudesse melhorar a eficiência, sugeriu Caim casualmente. Os olhos de Steven brilharam. Continue, conte-me mais. Embora Caim não tivesse experiência pessoal, ele havia lido sobre esses assuntos em sua vida passada. Lembrando-se das práticas de gestão de grandes corporações na Terra, ele começou a compartilhar algumas dessas ideias. Seven ouviu atentamente, tomando notas com entusiasmo. Embora a Devon Corporation fosse enorme, este era um mundo onde a maioria das pessoas dedicava seu tempo aos Pokémon, então poucas se concentravam na gestão de negócios. Na Terra, porém, as corporações haviam desenvolvido diversas estratégias de gestão para otimizar as operações, e Caim estava agora apresentando essas ideias. Ao terminar, Steven bateu palmas empolgado. Caim, você é um gênio, não só no treinamento Pokémon, mas também na gestão de negócios. Comparado a você, me sinto um pouco inadequado, disse Steven, transbordando de entusiasmo, como se tivesse encontrado alguém excepcional. Caim não sabia se ria ou chorava. Ele estava apenas compartilhando o que outros haviam pesquisado. Quem diria que ninguém aqui se daria ao trabalho de estudar esses assuntos? Considerarei isso um elogio, respondeu Caim, erguendo as mãos em sinal de rendição. Mesmo que tentasse explicar, Steven não acreditaria nele. Caim, você teria interesse em trabalhar para a empresa? Você pode definir seu próprio salário, e sua posição seria: bem, você poderia começar como meu secretário-chefe. O que acha? Você só se reportaria a mim, não ao meu pai, ofereceu Steven, olhando para ele com expectativa. Não, não. Eu estava apenas falando de teoria. Você acha mesmo que eu conseguiria lidar com isso? Além disso, quero continuar sendo o treinador, respondeu Caim, recusando a oferta repetidamente. Era uma piada. Discutir a teoria era ótimo, mas colocá-la em prática? Isso seria um desastre. No entanto, Steven insistiu que Caim o ajudasse. Ele queria que Caim fosse fundamental para o seu sucesso na Devon Corporation e para consolidar a sua posição. Por fim, Caim cedeu e concordou em se tornar o conselheiro-chefe do presidente da Devon Corporation, cargo que também poderia ser considerado de consultor pessoal de Steven. Quanto ao salário, eles combinaram 10 milhões de Poké-dólares por ano. Caim não precisaria ir ao escritório diariamente, ele só precisaria compartilhar ideias quando as tivesse e inspirar Steven. Além disso, ele teria acesso aos recursos e produtos da Devon Corporation com 30% de desconto. Com essas condições, Caim não conseguiu resistir. Ele não precisaria trabalhar muito, ganharia um salário generoso e teria acesso a recursos valiosos. Era uma oferta irrecusável. Então, ele aceitou com um sorriso. Mais uma vez, ele conseguiu levar vantagem.
No entanto, Steven parecia ainda mais feliz do que Caim. Na verdade, ele ficou tão entusiasmado com a gestão empresarial que adiou a discussão sobre Pokémon para continuar falando sobre ideias de gestão. Caim começou a se sentir um pouco irritado, mas, lembrando-se de seu novo salário, decidiu conter sua frustração. A conversa só terminou quando a secretária de Steven os interrompeu para lembrá-los de que era hora do almoço e Caim respirou aliviado. Finalmente, tudo acabou. Ele decidiu que, no futuro, evitaria o prédio da Devon Corporation a menos que fosse absolutamente necessário. Ele preferia muito mais falar sobre Pokémon do que sobre gestão empresarial. Vamos lá, Caim, vamos comer. Depois do almoço, vou te levar para visitar minha mina e você poderá escolher um Aron, disse Steven alegremente. A secretária, ao ouvir a conversa, não pôde deixar de olhar para Caim com surpresa. Escolher um Aron da mina da família Stone? Esse não era um privilégio que qualquer um podia ter. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 384, A Mina de Péria. Após o almoço, Steven não levou os acontecimentos da manhã na brincadeira e entregou diretamente a Caim um contato oficial. Ambos assinaram seus nomes e Caim tornou-se um funcionário formal da Devon Corporation, ocupando um cargo semi-executivo. Como o cargo de Caim era bastante elevado, alguém foi designado para tirar suas medidas para um uniforme de trabalho feito sob medida, um terno formal. Uma das vantagens de ser um funcionário de alto nível na Devon Corporation é que todo o uniforme de trabalho do ano é fornecido pela empresa. Além disso, a secretária entregou as chaves de um carro a Caim. Esse veículo fazia parte dos benefícios oferecidos aos altos executivos da empresa. Enquanto Caim trabalhasse para Devon, o carro era praticamente dele. Não era um carro muito caro, custando entre 50 e 60 mil dólares. O que significa ser verdadeiramente próspero e generoso. Isso é ser próspero e generoso. Caim, que ainda nem sequer tinha comprado um carro, recebeu seu primeiro veículo oficial. Embora ele provavelmente não o usasse muito. Assim, Caim tornou-se oficialmente membro da Devon Corporation. Ele agora tinha o direito de entrar diretamente no escritório de Steven. Mais tarde, a bordo da luxuosa limusine de Steven, Caim e Steven dirigiram-se à famosa mina de pedra. A mina era uma propriedade privada da família de Steven, onde muitos Pokémon do tipo aço e pedra eram criados. Era também um dos bens mais valiosos da família Stone. Embora a Devon Corporation fosse enorme, ela representava apenas uma parte da riqueza da família Stone. Como um poder respeitado até mesmo pela Liga poderia ser limitado a uma única companhia. Sem sua própria equipe de combate, seria difícil repelir invasões de forças clandestinas ou até mesmo da própria Liga. Essas equipes de combate estavam baseadas principalmente nessa mina. Essa mina era uma das principais indústrias da família Stone. Muitos dos metais usados pela Devon Corporation para fabricar Pokébolas e outros itens vinham daqui. O sucesso da Devon Corporation, que começou como uma pequena empresa e cresceu a ponto de rivalizar com a Silphco de Kanto, deveu-se em grande parte a essa mina. O carro de Steven claramente não precisava de uma inspeção minuciosa. Depois de apresentar a identificação, o veículo entrou direto na mina. No entanto, grande parte do terreno era composta de rochas, então o carro só conseguiu ir até certo ponto antes que eles tivessem que continuar a pé. Vamos lá, Caim. Daqui em diante, teremos que ir a pé. Há muitos Pokémon por perto, disse Steven ao sair do carro com Caim. Sim, sim, entendi, futuro presidente, provocou Caim com um sorriso. Afinal, ele agora era um funcionário da Devon, subordinado diretamente a Steven. Você é impossível, respondeu Steven com um sorriso resignado. Desde que Caim assinou o contrato, ele não parou de fazer piadas com Steven, alegando que havia assinado um contrato de servidão por dívida e que Steven tinha que fornecer melhores recursos. Embora Steven tivesse dado a Caim um cargo de alto escalão e um salário, além de permitir que ele tivesse acesso à mina particular da família Stone para escolher um Pokémon, essas decisões não eram exclusivamente dele. É provável que alguns membros mais velhos da família Stone, juntamente com o pai de Steven, o atual chefe da família e presidente da empresa, estivessem envolvidos na decisão. Aí não era apenas um treinador talentoso, ele também se destacava como criador de Pokémon. Agora que havia sido aceito como discípulo pelo renomado criador Matsuda Takashi, seu futuro na liga era promissor. A família Stone, com sua perspicácia, já havia percebido que a Liga teria uma presença cada vez maior na região de Oem e que a colaboração entre a Devon Corporation e a Liga beneficiaria ambas as partes. Cain foi um ponto de partida fundamental para o estabelecimento de uma relação sólida entre a Devon Corporation e a Liga.
Com o tempo, Caim se tornaria um elo importante entre as duas organizações. Seven, embora ciente da situação, não queria complicar seu relacionamento com Caim, preferindo manter a amizade pura e livre de segundas intenções. Caim, por outro lado, também estava ciente dessas nuances. Após refletir um pouco, decidiu aceitar o cargo. Embora a amizade de Steven fosse genuína, Caim o abordou inicialmente com a intenção de tirar proveito de sua posição e conexões. Os dois caminharam pelo terreno acidentado da mina, sem que o caminho irregular representasse qualquer problema para eles. Conforme se aventuravam mais adiante, vários Pokémon começaram a aparecer. A mina da família Stone não era apenas vasta, era evidente que havia sido meticulosamente administrada ao longo do tempo. Não havia apenas Pokémon nativos de Oem, mas também de Kanto, Johto, Sinnoh e Unova, entre outras regiões. Alguns desses Pokémon chegaram até a formar pequenos grupos. Seven, um visitante frequente da mina, foi recebido calorosamente pelos Pokémon em vez de ser rejeitado. A mina estava repleta principalmente de Geodude, sendo este Pokémon mais comum, juntamente com Graveler. Ain também avistou outros Pokémon como Sandshrew, Diglett, Magnemite, Onix, Skamori, Ioran, Nosepass e outros. Havia até mesmo alguns Pokémon de outros tipos, tornando a população de Pokémon da mina comparável à de uma zona safari. Com tantos Pokémon que não fazem parte da cadeia alimentar, como manter o equilíbrio e evitar o colapso das espécies? Perguntou Caim, curioso. Quando a população de uma espécie atinge um determinado número, os indivíduos são submetidos a testes de qualidade por pessoal especializado. Aqueles que não atendem aos padrões são devolvidos à natureza. Aqueles que permanecem ao se reproduzirem melhoram a qualidade genética da população. Alguns dos Pokémon de melhor qualidade são destinados aos jovens treinadores da nossa família ou aos guardas que tiveram um bom desempenho, explicou Styrian. A família Stone é uma das mais proeminentes de Oem e muitos de seus jovens treinadores obtêm seus Pokémon iniciais aqui. É claro que alguns também escolhem um dos Pokémon iniciais distribuídos pela Liga. O Pokémon inicial de Steven, o Beldum Brilhante, foi encontrado aqui nesta mina. Você realmente acha que existem tantos Beldum Brilhantes assim? Na realidade, a maioria deles é criada aqui na mina pela família Stone. É provável que a mina contenha mais Beldum do que existe na natureza em todo o mundo. Este Pokémon é um dos tesouros mais preciosos da família Stone. Apenas os membros mais destacados da família têm a oportunidade de receber um Beldum como recompensa. Vamos, vou te levar até a área onde estão os Aron. Aquela área é ainda mais impressionante, mas você precisa estar preparado. Não será fácil pegar um, disse Steven com um sorriso enquanto guiava Caim para o interior da mina. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 385. O Agron Aterrorizante. À medida que se aventuravam mais fundo, os níveis dos Pokémon selvagens aumentavam constantemente. Seven e Caim foram forçados a libertar seus próprios Pokémon como forma de dissuasão para evitar emboscadas. Seven chamou seu Metan, enquanto Caim invocou seu Slowpoke. O imponente Metang intimidou imediatamente os Pokémon selvagens, forçando-os a recuar. Seven, que claramente conhecia bem a área, levou Caim a uma zona de mineração que brilhava com um fulgor metálico. As rochas neste local continham uma alta concentração de metais valiosos, tornando o lar perfeito para Pokémon com afinidade por metais. Como era esperado, pequenos Pokémon brilhantes, semelhantes a cães metálicos, começaram a aparecer diante deles. Os Arons tinham cabeças muito grandes, quase do mesmo tamanho que seus corpos, e seus olhos azuis brilhantes cintilavam intensamente. Eles encaravam Caim e Steven sem qualquer sinal de medo, mastigando calmamente as pedras espalhadas pelo chão. Este é o território de Aron, comentou Steven com um sorriso. Pouco depois, apareceram mais Arons acompanhados por alguns Lyrons. Os Lyrons eram muito mais imponentes que os Arons. Enquanto um Aron se assemelhava a um adorável animal de estimação, um Lyron parecia um rinoceronte coberto por uma armadura metálica. Os espinhos metálicos que se projetavam de suas costas lhe conferiam uma aparência intimidadora e imponente. Se você quiser capturar um Aron, primeiro terá que obter a aprovação de um Pokémon, alertou Steven. A aprovação de um Pokémon? Perguntou Caim, intrigado. Vamos, você vai ver, respondeu Steven, incitando Caim a segui-lo. Ao prosseguirem, não só encontraram Lyrons, como também avistaram um ou dois Agrons. Esses Pokémon enormes estavam empoleirados em pias de pedras, saboreando o que pareciam ser iguarias. Comiam lentamente, soltando rugidos ocasionais.
À frente deles, um grupo de Lyrons e Arons os secava, ouvindo atentamente seus rugidos e assentindo de vez em quando. Esses Arons estão dando lições de como lutar em grupo, explicou Steven. Embora possa parecer que eles vivem uma vida pacífica aqui, existem batalhas internas dentro do grupo para impedir que os Pokémon se tornem criaturas preguiçosas que só comem. Caim assentiu com a cabeça. Agora ele entendia por que todos os Arons e Lyrons que eles tinham visto exalavam vitalidade e determinação, muito diferentes dos Pokémon criados em cativeiro. Finalmente, Steven parou. É graças a esse Agon que todo o grupo se desenvolveu de forma tão impressionante. Ele é o líder da matia, aquele que organiza e guia o grupo em combate, disse Steven, apontando para um imponente Agon parado no meio da mina. Enquanto um Agon típico tem cerca de 2,1 metros de altura, este impressionante exemplar atingiu 3 metros de altura. Aí notou várias cicatrizes na armadura metálica deste Agon, marcas de garras, cortes e outros ferimentos. O fato de um Agon ter marcas de defesa física tão incríveis significava que ele havia lutado contra Pokémon extremamente poderosos. Caim ativou seu sistema para coletar dados sobre o Agon. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Agon azul escuro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 68. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco aço mais rocha. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco cabeça de pedra. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco grito, cabeçada e investida do dragão, armadilha de rochas, sais aromáticos. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco investida e endurecer, tapa de lama, cabeçada, garra metálica, tumba de pele, proteger, rugido, cabeçada de ferro, deslizamento de pele, derrubar, som metálico, cauda de ferro, defesa de ferro, duplo gume, autotomizar, golpe pesado, explosão metálica. Asterisco asterisco golpes aprendidos asterisco asterisco soco trovão, poder da terra, soco focado, soco de fogo, ataque de fúria, soco de gelo. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco protect, idem power água, Icebeon, Hyperbeon, Thunderbolt, Earthquake, Flametoway, Fear Blast, Focus Blast, Giga, Impact, Stone Edge, Dragon Tail, Surf. Aí não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquela longa lista de movimentos é real. Tantos golpes concentrados em um único Pokémon pareciam um exagero, mas para este Agon, Caim só conseguiu descrevê-lo com duas palavras. Aterrorizante. Este Agon não apenas possuía o nível de um Pokémon de Elite, mesmo entre eles, era um oponente formidável. Este era um Pokémon de nível verdadeiramente Elite. O Mismagius que Caim capturou na ilha do teste não passava de um pseudo-Elite. Mas, ao enfrentar esse Agon, tudo nele era de primeira linha, suas habilidades, nível e talento em combate. Não é de admirar que esse grupo de Arons, apesar de viver uma vida pacífica, não tivesse perdido o desejo de lutar. Tudo graças a essa besta terrível à sua frente. Será que um Pokémon pseudo-lendário teria alguma chance contra ele? Mesmo estando no mesmo nível, uma batalha seria a única maneira de descobrir. Ao perceber o ar de Caim, o Agon virou a cabeça e o encarou diretamente. Roar. A aura intimidadora de um Pokémon de nível de Elite se manifestou com toda a sua força, fazendo Caim se sentir insignificante e vulnerável. O Slowpoke que o acompanhava caiu no chão, incapaz até mesmo de resistir. A diferença de poder era esmagador. Ei, grandão, se acalma. Ele é meu amigo, exclamou Steven rapidamente. Com total familiaridade, Steven aproximou-se do Agon e deu um tapinha em uma de suas enormes patas. Comparado ao tamanho do Agon, Steven parecia uma criança. Ao ouvir as palavras de Steven, o Agon retirou sua aura intimidadora e estreitou seus olhos afiados, exibindo uma expressão satisfeita enquanto soltava um rosnado suave na direção de Steven. Tudo bem, grandão. Este é meu amigo. Volte ao que estava fazendo, e eu cuido dele, disse Steven, dando outro tapinha no braço do Agon antes de voltar para Caim. O Agon retomou obedientemente sua sessão de treinamento com os Arons e Lyrons. Bom, aquele Agon é assustador, disse Caim, soltando um suspiro de alívio enquanto batia no peito. Contra aquele Agon, ele não teria a menor chance. Claro, este Agon pertencia ao meu avô. Desde que ele faleceu, vive aqui, ensinando seu grupo todos os dias e nunca se aventurando para fora, explicou Steven, demonstrando grande admiração pelo avô. Para ter um Pokémon tão poderoso sob seu comando, seu avô devia ser um treinador incrivelmente forte.
comentou Caim, lançando mais uma olhada imponente a Gon. É verdade. Embora eu não me lembre muito do meu avô, as histórias que eu ouvi sobre ele falam do seu grande poder. Ah, parece que capturar um Aron será mais difícil do que eu pensava, disse Caim com um sorriso resignado. Anteriormente, quando Steve mencionou a necessidade da aprovação de um Pokémon, Caim não havia compreendido completamente. Mas, depois de ver a Gon, ele só conseguiu rir amargamente. Com certeza não seria fácil. Seven assentiu com a cabeça, recordando suas próprias dificuldades ao capturar seu Aron. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 386, Aron. Muito bem, já os cumprimentamos. Agora vai encontrar um Aron de que você goste, disse Steven, assinando com a mão na direção de Agron. Descobriu-se que capturar um Aron envolve várias etapas. Caim seguiu Steven enquanto caminhavam pela área da mina. Não havia como negar que a família Stone era incrivelmente rica. Utilizando seu sistema para avaliar a qualidade dos Pokémon, Caim percebeu que nenhum Aron tinha uma classificação de qualidade inferior ao verde claro. Se todos os Pokémon nessa zona de mineração fossem assim, seria realmente impressionante. Se eles vendessem todos, isso provavelmente adicionaria outro ativo substancial à Devon Corporation. Não é à toa que as pessoas dizem que a Devon Corporation é apenas uma das muitas empresas da família Stone. É mesmo. Incrível. Comparar a fazenda Miltank em Goldenrod City, Johto, a família Stone provavelmente superaria dezenas daquelas fazendas. Afinal, embora as fazendas de Miltank tenham muitos Pokémon, sua qualidade não é tão notável. Além disso, Miltank não é particularmente adequado para batalhas, enquanto os Pokémon desta zona de mineração são diferentes, eles realmente conseguem se defender bem em uma luta. Não é surpresa que a família Stone tenha destacado tantos guares para cá. Se caçadores furtivos levassem ao menos uma parte dessa mina, as perdas seriam inimagináveis. No entanto, se algum caçador furtivo se deparasse com um Agon como aquele que acabavam de ver, provavelmente seria dizimado. É uma rede de segurança de dupla camada. Com isso em mente, Caim sentiu-se à vontade para vascular todos os Arons. O fato de possuir esse sistema dava a Caim uma vantagem inata na seleção de Pokémon. Após Aron evoluir para Gon, Caim acreditava que a habilidade mais útil seria Cabeça de Pedra. No entanto, a habilidade Robustez também não era ruim. Assim, ao escolher, Caim não se fixou muito na habilidade. A principal prioridade era a qualidade, seguida pelos movimentos herdados e pelos movimentos aprendidos. Graças ao sistema, ele podia ver informações detalhadas sobre o desenvolvimento e o crescimento físico de Aron. Por fim, Caim voltou sua atenção para Aron, que comia pedras em silêncio em meio a uma pia de minerais. Parecia um pouco fora de lugar, já que mesmo enquanto comiam, os outros Arones geralmente estavam acompanhados por companheiros, conversando enquanto mastigavam. Mas Aron vinha comendo em silêncio desde a chegada de Caim, algo que ele notou imediatamente. Não parou de comer nem por um instante. Era como se não estivesse comendo por fome, mas por pura determinação. Steven, e quanto a este Aron? Perguntou Caim, apontando para o Pokémon. Você gostou desse? A expressão de Steven tornou-se peculiar. Por quê? Caim estava curioso, a reação de Steven foi estranha. Ah, nada. É só que este Aron tem um passado complicado e, por causa disso, não é muito sociável. Os outros Arons geralmente não brincam com ele porque, além de comer, ele passa o tempo todo lutando freneticamente. Quando não tem ninguém para lutar, ele se aventura mais fundo na mina para batalhar contra Pokémon de outros grupos e sempre volta exausto, explicou Steven. Ao ouvir isso, os olhos de Caim brilharam. Por quê? A expressão de Steven ficou ainda mais estranha. Porque o objetivo dele é derrotar o Agron que você viu antes. O Agron de antes. Um Pokémon de força de nível de Elite. Steven continuou. Este Aron, falando estritamente, é neto daquele Agron. Mas seus pais morreram em batalha e ele quer partir para vindá-los. No entanto, Aron o impediu e parece que eles fizeram algum tipo de promessa. Não sei todos os detalhes, mas é algo assim. Seus pais morreram em batalha? Sabe, os Arons daqui não se importam de se tornarem Pokémon de um treinador e irem lutar. Em batalhas, acidentes sempre podem acontecer. Seus pais morreram lutando contra outra facção, e ele quer enfrentar essa organização clandestina para se vingar. Mas, no seu nível atual, está longe de ser capaz, por isso sempre foi reprimido. Em vez disso, passa o tempo comendo e lutando, tentando crescer o mais rápido possível. Perfeito. Vai ser ele. Os olhos de Caim brilharam de entusiasmo. O gosto pela luta era ideal.
Então esse Aaron era neto do Agon, um ser de elite. Não é de admirar que fosse tão talentoso. Asterisco asterisco Pokémon asterisco aroma azul escuro. Asterisco sexo asterisco masculino. Asterisco nível asterisco 16. Asterisco tipo aço mais forte. Asterisco habilidade asterisco cabeça de pedra. Asterisco item segurado asterisco nenhum. Asterisco movimentos de ovo asterisco investida do dragão, cabeçada, armadilha de rochas, ito, golpe corporal. Asterisco movimentos básicos asterisco investida, endurecer, tapa de lama, cabeçada, garra de metal, tumba de pedra, proteger. Asterisco movimentos aprendidos asterisco cabeçada de ferro, poder da terra, cauda de ferro, ronco. Asterisco movimentos TM asterisco nenhum. Ao examinar as habilidades de Agon, foram revelados traços de características semelhantes às de um dragão, o que explicou como ele conseguiu aprender tantos golpes poderosos do tipo dragão. E esse Aron foi um dos poucos na mina Aedaru Dagon Rush. Sua qualidade era excepcional. Mesmo em uma mina repleta de Pokémon de qualidade excepcional, Caim não tinha visto nenhum com classificação de qualidade azul. Parecia que o limite era o verde escuro. No entanto, mesmo com a riqueza da família Stone, eles não deixariam um Pokémon de qualidade azul na mina para qualquer um pegar. No máximo, alguém como Steven teria acesso a esses Pokémon. Afinal, o Metang de Steven era apenas de cor azul escura. Embora Caim suspeitasse que Steven agora possuía dois Metang, um dos quais poderia ser de qualidade ainda superior. Tem certeza? Perguntou Steven, ainda com aquela expressão estranha. Tenho certeza, respondeu Caim sem hesitar. Ter um Pokémon tão excepcional era uma oportunidade que ele não podia deixar passar. Claramente, Steven não sabia os detalhes exatos sobre Aron, ele só podia supor que possuía um talento notável. Mas o importante era que esse Aron era neto de Agon. O motivo pelo qual não me foi permitido sair não foi por falta de valor, mas sim para protegê-lo. Espere aqui, disse Steven antes de partir em busca de Aron. Entretanto, Caim aproximou-se de Aron, que continuava a mastigar pedra sem parar. Caim se agachou e disse: Comer essas coisas não vai fazer você crescer mais rápido, não importa o quanto você coma. Mas Aaron não me deu atenção, continuando a sua refeição. Crocante. Até mesmo as rochas e metais mais duros pareciam simples biscoitos em sua boca e ele os devorava com gosto. Aí não se incomodou, sorrindo enquanto pegava um pokébloco preparado para o metang de Steven e o colocava na frente de Aaron. Finalmente, Aaron parou de comer e fixou seus grandes olhos azuis no pokébloco na mão de Caim. Como um Pokémon do tipo aço, ele conseguia sentir a energia contida ali. Fim do capítulo Capítulo 387 Capturando Aaron. Experimente comê-lo, disse Caim com um sorriso, colocando um pokébloco na frente de Aaron. Aaron tirou levemente o objeto e, após observar a expressão sorridente de Caim, hesitou por um momento antes de engolir o pokébloco de uma só vez. Cor. Os olhos de Aaron brilharam. O gosto do pokébloco era estranho. Embora peles e metal fossem abundantes, eram insípidos como arroz para humanos. No entanto, este pokébloco tinha um sabor único que Aaron nunca havia experimentado antes. Além disso, após engoli-lo, Aaron sentiu sua temperatura corporal subir gradualmente e uma corrente quente percorrer seu interior, aliviando a rigidez habitual de seu corpo metálico. Aqui está mais, disse Caim, tirando um punhado de pokéblocos e colocando-os na frente de Aaron. Dessa vez, Aaron não hesitou e começou a comer rapidamente. Caim estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Aaron, sentindo a textura metálica. Aaron sentiu o toque de Caim, mas não o rejeitou, apenas continuou comendo os pokéblocos. Ser acariciado não vai me matar, pensou Aaron enquanto saboreava a comida que nunca havia provado antes. Quando Aaron terminou de comer, Caim perguntou com um sorriso: O que você achou? Estava gostoso. Aaron assentiu com a cabeça. Já pensou em me seguir? Comigo, você não vai ficar sem esses pokéblocos. Você já sentiu a energia que eles contêm, eles vão te ajudar a crescer muito mais rápido do que comendo pedras. Além disso, sou um treinador e ouvi parte da sua história. Posso treiná-lo para que você se torne mais forte do que aquele Agon que você viu antes, continuou Caim. Aaron olhou para ele com seus grandes olhos azuis, mostrando uma expressão de dúvida. Me treinar para ser mais forte que um Agon de nível elite? Aaron não parecia convencido, mas ele realmente gostava dos pokéblocos.
Você precisa entender que, se ficar aqui, não só seu crescimento será lento, como também jamais encontrará aqueles de quem deseja se vingar. Quando você for embora, eles podem já ter sido eliminados por outra pessoa, e aí como você se vingará? Perguntou Caim. Coan. Ao ouvir falar em vingança, Aaron ficou muito mais sério. Se você confiar em mim e vier comigo, eu treinarei e o tornarei mais forte. Você comerá a melhor comida para o seu crescimento. O que você acabou de provar nem é o melhor, aquilo foi feito para outros Pokémon. Mas se você se juntar a mim, criarei Pokédocos projetados especificamente para você, acrescentou Caim, confiante. Enquanto falava, Caim tirou um frasco de vidro que guardava em seu depósito. O frasco continha um elixir raro coletado na Ilha da Aprovação, originalmente destinado a Larvitar, mas também muito atraente para Aron. Ao abrir a tampa, um aroma peculiar começou a se espalhar, mas o cheiro cobriu apenas um raio de 2 metros antes de desaparecer, sendo detectável apenas por Aron e Caim. Juan. Os olhos de Aron se arregalaram em surpresa. Caim pegou uma ferramenta Pokéblock e extraiu uma pequena gota do elixir, entregando a Aron. Então, ele fechou o frasco. O que você acha? Destia leite purificador geocêntrico não processado. Se você se juntar a mim, eu misturarei com Pokéblocos e criarei alguns perfeitamente adequados para você. Também o treinarei para lutar e aproveitar ao máximo seu corpo em batalha, disse Caim com confiança. Aaron estava indeciso. Nesse instante, ouviram-se passos fortes. Steven apareceu ao lado de Agon, aproximando-se de Caim. Ao ver Caim conversando com Aaron, um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Agon. Ele sabia que Aaron não falava com outros Pokémon há muito tempo, e quando o fazia, era sempre durante batalhas. Caim, Aaron está aqui. Se você quiser capturar Aaron, primeiro precisará da aprovação dele, disse Steven. GRRR. Co. Aaron não olhou para Caim, mas começou a se comunicar diretamente com Aaron. Gradualmente, a conversa entre os dois Pokémon tornou-se mais intensa e o tom mais acelerado, como se tivessem tocado em um assunto delicado. GRR. No fim, Avon rugiu para Caim e foi embora sem olhar para trás. Caim, surpreso, olhou para Steven, como se perguntasse: o que acabou de acontecer? Steven sorriu e deu um tapinha no ombro de Caim. Nada mal, Caim. Eu te deixo sozinho por um momento, e você já convenceu Aaron a se juntar a você. Embora eu não tenha entendido toda a conversa, captei o essencial. Aaron disse a Aaron que o considerava um bom treinador e queria ir com você. No fim, os dois discutiram, mas Aaron não conseguiu dissuadi-lo e acabou cedendo, explicou Steven. Aaron sempre cuidou do seu neto, mesmo que Aaron tenha se tornado um pouco teimoso. Aaron está determinado a derrotar seu avô, mas toda vez que ele sai para lutar ou come demais, Aaron observa das sombras. Quando você estava conversando com Aaron já estava observando. Desta vez, ele veio apenas para seguir o protocolo, acrescentou Steven com um sorriso nostálgico. Além disso, Steven também mencionou a Aaron que Cain era um excelente treinador e criador, garantindo que Aaron cresceria muito mais rápido sob seus cuidados. Além disso, Aaron tinha outros netos e filhos, então não estava muito preocupado em deixar Aaron partir. Então não haverá provas? Perguntou Caim, atônito. O teste já foi feito. Poucos treinadores conseguem ficar diante de um Pokémon de elite sem temer de medo, muito menos conquistar a confiança de seus filhotes. O que mais você quer? Lutar contra o Magon? Ele te esmagaria em segundos, brincou Steven. Cain esboçou um sorriso amargo. Então esse era o teste. Abaixando-se, Cain deu um tapinha na cabeça de Aron e tirou uma superbola. Venha comigo. Eu vou te ajudar a crescer, disse ele. Aaron tocou no botão da Superbola com a cabeça e foi absorvido pela luz vermelha. Parabéns, Caim, por capturar um Aaron tão extraordinário. Obrigado. Caim sabia que Steven havia feito muito para facilitar a captura de Aaron. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 388 Batalha Secreta. Os dois não se demoraram na área da mina, depois de capturar Aaron, partiram imediatamente. Durante o tempo que passaram lá, Caim não viu um único Beldum. Ficou claro que, embora a família Stone fosse imensamente rica, eles ainda protegiam Pokémon pseudo-lendários como Beldum com muito cuidado. Com a captura bem-sucedida de Aron, Caim agora tinha oficialmente 9 Pokémon principais para a batalha. No entanto, se Miltank, que servia como suporte, não fosse contado, o número era 8. Além disso, se ele conseguisse chocar o ovo de Lavitar, teria um total de 10 Pokémon. O fato de treinar tantos Pokémon aumentou drasticamente, mais do que Caim havia previsto. Afinal,
tanto Aron quanto Lavitar eram conhecidos por serem capazes de devorar montanhas inteiras. De repente, a pressão sobre Caim dobrou. Contudo, onde há grande esforço, também há grandes recompensas. Os Pokémon que Caim havia capturado recentemente possuíam aptidões superiores, ultrapassando o nível azul claro. Com o treinamento adequado, sua força aumentaria exponencialmente. Eles saíram da área de mineração e entraram no carro alongado de Steven, dirigindo-se para a casa dele. Caim, você disse da última vez que, quando nos encontrássemos novamente, teríamos uma batalha. Steven tinha uma expressão ligeiramente provocadora. Embora Caim tivesse melhorado rapidamente, haviam se passado menos de 2 meses desde o último encontro deles, o que tornava difícil imaginar que Caim tivesse alcançado o nível de Steven em tão pouco tempo. Ao pensar no Metande de Steven, Caim sentiu uma leve dor de cabeça. Inicialmente, ele pensava que o próximo encontro seria em alguns meses e, até lá, mesmo que não conseguisse vencer, a derrota não seria tão esmagadora. No entanto, dada a situação atual, é certo que essa batalha resultaria em uma dura derrota. Afinal, Caim ainda não tinha nenhum Pokémon especializado em combater Pokémon do tipo Aço. Ele nem sequer tinha Pokémon que pudessem enfrentar aquele tipo de igual para igual. Balançando a cabeça em sinal de resignação, Caim disse: Eu sei que não sou páreo para você, mas promessa é promessa. Mesmo assim, você não gostaria de uma batalha completamente unilateral, gostaria? Sevem, alguns anos mais velho que Caim e com o apoio de sua família, estava naturalmente à frente no poder. Desde seu renascimento, Caim mal teve 3 meses para treinar. O fato de ele ter alcançado o nível atual é, sem dúvida, notável. Vale ressaltar que, em sua vida anterior, Caim só alcançou o posto de capitão um ano depois. Você tem razão. Vamos fazer assim: você usa 2 Pokémon e eu uso apenas um. Dessa forma, a batalha fica mais justa, disse Steven, acariciando o queixo pensativamente. A julgar pelo Slowpoke que sempre acompanhava Caim, era evidente que ele tinha um bom nível, mas mesmo assim havia uma diferença notável entre eles. Portanto, mesmo em uma batalha de 2 contra 1, Steven estava confiante de que venceria. Pouco depois, chegaram a uma mansão majestosa. A julgar pelo tamanho do jardim e dos campos circundantes, Caim estimou que ela tinha quase o tamanho de metade de uma cidade. Essa sim era uma verdadeira mansão. Antes que Caim pudesse dar uma olhada mais de perto, Steven o arrastou para sua sala de batalha particular. Após o fechamento da porta, não havia mais espectadores presentes. Mais de uma hora depois, ambos saíram da sala de batalha. Caim tinha um leve sorriso no rosto, enquanto Steven parecia um pouco desanimado. Qual o problema? A vitória não te animou? Se alguém nos visse, pensaria que fui eu quem ganhou. Caim olhou para Steven com um sorriso provocador. Steven olhou para ele, mas não conseguiu evitar a sensação de insatisfação. Isso mesmo, Steven foi o vencedor da batalha e ele conseguiu isso usando apenas um Pokémon contra os dois de Caim. No entanto, a forma como a batalha se desenrolou o deixou profundamente desconfortável. Caim usou o Slowpoke e Haunter, enquanto Steven utilizou seu poderoso Metan. Em vez de um confronto direto, Caim optou por uma tática de guerrilha, fazendo com que seus Pokémon usassem sua velocidade para se manterem fora do alcance de Metan, gradualmente desgastando sua energia. Não fosse pelas altas defesas de Metan e sua vantagem em nível e aptidão, ele poderia ter sido derrotado pela guerra de desgaste entre Slowpoke e Haunter. Felizmente para Steven, os golpes do tipo veneno de Haunter não foram eficazes contra Metan, caso contrário, a história teria sido bem diferente. Toda a batalha consistiu em resistir a ataques. Após quase uma hora de luta, Caim decidiu que a energia de Slowpoke e Haunter estava se esgotando e optou por recuar, reconhecendo a derrota. Se não o tivesse feito, a batalha poderia ter continuado indefinidamente. Por isso, quando os resultados foram divulgados, Steven não se sentiu completamente satisfeito. Embora Metande também possuísse habilidades psíquicas, Haunter mal era afetado pelas habilidades de Slowpoke. Isso não faz sentido. Da próxima vez, quando você estiver mais forte, vamos ter uma luta 1 contra 1 ou 2 contra 2. Seus Pokémon têm uma sincronização impressionante e o treinamento deles é excelente. Agora entendo por que, com tanto talento como criador, você também decidiu se tornar um treinador, comentou Steven com admiração. Steven não só admirava o talento de Caim, como também sua dedicação. Ele tinha visto muitas pessoas talentosas, mas muito poucas com talento que também trabalhassem tão arduamente quanto Caim. Você também não fica atrás.
com tudo o que você tem que aprender para administrar uma empresa, além da sua paixão por colecionar pedras e treinar Pokémon, você é realmente assustador, respondeu Caim, reconhecendo o impressionante potencial de Steven, que já demonstrava sinais de ser um futuro campeão. Embora Metan fosse forte, após uma hora de intenso combate, até ele começou a sentir o cansaço. Mas Steven manteve o controle, gerenciando a situação impecavelmente. Ah, muito bem, chega de elogios mútuos. Vamos relaxar um pouco, disse Steven, sacudindo o desconforto da batalha e dando um tapinha no ombro de Caim com uma risada sonora. Era hora de falar sério, ele não podia deixar Caim superá-lo no próximo encontro. Os dois se dirigiram à biblioteca particular de Steven. Você já leu todos esses livros? Perguntou Caim, olhando para as prateleiras intermináveis repletas de livros sobre Pokémon, pedras e administração de empresas. Mais ou menos, eu li a maioria deles. Meu pai os passou como tarefa de casa. Quando tem tempo livre, eu leio, respondeu Steven, servindo chá para Caim. Isso é incrível. Caim não conseguiu conter o espanto. Lendo todos aqueles livros e lembrando de tanta coisa, ficou claro que o sucesso de Steven não se devia apenas ao apoio da Devon Corporation. Não tenho tido muito tempo para ler ultimamente. Mais tarde, vou te levar para ver as pedras que tenho colecionado. É realmente interessante, comentou Steven. Seus olhos escuros brilhavam com uma paixão que só um entusiasta de rochas poderia compreender. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 389. Outro cote. Aine inspecionou brevemente o escritório de Steven antes de se sentar. Ele retirou uma caixa do depósito, que continha os pokédocos necessários para os 2 metandes de Steven. Aqui estão pokédocos suficientes para 4 meses, o bastante para seus 2 metan comerem por 2 meses. Se acabarem, venham me procurar diretamente, disse Caim. Os olhos de Steven brilharam e, sem sequer abrir a caixa, ele aguardou imediatamente. Então, ele perguntou, curioso, vim te encontrar diretamente? Sim, acho que vou me estabelecer na região de Oem por um tempo, concordou Caim. Sério? Você vai se estabelecer em Rustboro City? Você poderia trabalhar diretamente na Devon Corporation. É que eu escolho uma casa para você. Steven parecia um tanto animado. Se Cain se mudasse para Rustboro City, teria um bom amigo por perto. Não, Rustboro City não é adequado para mim, e não posso me dar ao luxo de relaxar agora. Treinar meus Pokémon era a coisa mais importante que preciso fazer, recusou Cain imediatamente. Ao ouvir isso, Steven assentiu em concordância. Faz sentido. Se Caim parasse de se esforçar para ficar mais forte e se estabelecesse em Rustboro City, isso não combinaria com sua personalidade. Então, para qual cidade você vai se mudar? Malville. O ambiente de batalha lá é muito bom. Não, eu não vou para Malville City, mas ficarei por perto, em Neafton e entre Malville City e Vedantufton. Pretendo me desenvolver por lá. Cidade arborizada. Seven franziu ligeiramente a testa. Ele já tinha ouvido falar de Leafton, uma pequena cidade na região de Oem. Além de pequena, a cidade tinha uma infraestrutura precária. Não havia sequer um centro Pokémon, o que demonstrava a pouca atenção que a Liga Pokémon dava à região. Sim, cidade for. Embora seja um lugar pequeno com infraestrutura precária, me serve por enquanto. Posso treinar meus Pokémon sem incomodar ninguém e há alguns pequenos negócios que posso desenvolver lá, explicou Caim, assentindo com a cabeça. Bem, se você já pensou bem nisso, não tenho muito a dizer. Além disso, a distância entre Rustboro City e Leafton não é tão grande de carro, levará apenas algumas horas. E desafiá-lo para uma batalha assim que você se instalar. Entre Rustboro City e Vedantufton havia um túnel, tornando a viagem de carro muito conveniente. A distância entre Vedantufton e Leafton não era grande e um Pokémon do tipo voador poderia percorrê-la rapidamente. Se precisar de ajuda, é só me avisar. Afinal, você já faz parte da Devon Corporation e é um executivo de alto escalão, disse Steven. Caim pensou por um momento antes de dizer, na verdade, há algo em que precisarei da sua ajuda, ou melhor, da ajuda da Corporação Devon. Ele continuou, pretendo investir em Yafton e provavelmente solicitarei a abertura de uma academia lá. Embora ainda não tenha força suficiente, devo estar pronto a tempo. Portanto, espero que vocês possam me ajudar a estabelecer algumas áreas comerciais em Leafton para contribuir com o crescimento da região. Steven estava prestes a responder, mas Caim o interrompeu. Deixe-me terminar primeiro. Sei que você vai concordar, mas agora não é o momento certo. Quando eu estiver instalado em Leafton e pronto para me candidatar à academia na liga, eu te aviso para que você possa fazer sua pesquisa de mercado. Somos amigos, mas não quero te colocar em uma situação difícil.
Embora Caim e Steven fossem amigos, o fato de Caim se aproveitar abertamente dele talvez não incomodasse Steven pessoalmente, já que ele veria isso como um favor entre amigos. No entanto, outros diretores da Devon Corporation e membros da família Stone poderiam interpretar a situação como uma tentativa flagrante de explorar Steven. Isso poderá afetar a amizade deles no futuro. Afinal, os ricos precisam ser explorados gradualmente. Steven assentiu com a cabeça, reconhecendo a lógica. Embora tivesse autoridade para concordar imediatamente e, com o apoio da corporação Devon, os negócios pudessem prosperar mesmo em um lugar tão subdesenvolvido quanto a cidade for, não era a maneira correta de lidar com a situação. Como herdeiro de Devon, agir dessa forma atrairia críticas. Além disso, Steven estava confiante de que, com a força de Caim, se ele conseguisse estabelecer uma academia em Leafton, e instalações da Liga viriam em seguida, impulsionando o desenvolvimento da área. Tudo dependia de Caim garantir o controle do ginásio. Por sorte, o mestre de Caim, Matsuda Takashi, embora não estivesse envolvido nos assuntos da Liga, gozava de respeito suficiente entre os outros para lhe conceder alguma margem de manobra. Contanto que Caim demonstrasse força suficiente, abrir uma academia não seria impossível. Mais uma vez, se precisar de alguma coisa, me diga diretamente, disse Steven. Em seguida, ele retirou uma caixa de madeira de uma gaveta em seu escritório. Aqui estão a Pedra do Crepúsculo e a Pedra do Rei que você pediu. Não consegui encontrar uma Pedra do Crepúsculo de alta qualidade, então só consegui uma de qualidade intermediária. Se você ainda precisar de uma superior, continuarei procurando. Quanto à garra afiada, eu já tenho uma pista, mas você terá que esperar um pouco mais. E sobre a Pedra do Rei, Steven hesitou, pois a Pedra do Rei era incrivelmente cara e ele ainda não entendia completamente seu uso. No entanto, quando Caim soube que Steven havia obtido a Pedra do Rei, ficou entusiasmado. Duas rochas do Rei. Inicialmente, Caim só tinha um e estava se perguntando como, se Zopok evoluísse para Zolkin, o Poliwag que ele havia comprado só poderia evoluir para Poliwrath. Assim, o núcleo de sua equipe de chuva teria que depender de Pelipe com a habilidade Dizzy. Mas agora, com a Kingswalk de Steven, a flexibilidade da sua equipe aumentou tremendamente. Portoid. O núcleo perfeito para sua equipe de chuva. Quanto à Pedra do Crepúsculo, como Mukrow já havia evoluído na Ilha do Desafio, ela não seria necessária. Ele poderia vendê-la mais tarde. Não se preocupe, a qualidade intermediária já é suficiente, disse Caim, acenando com a mão. Quanto custaram no total? Talvez eu não tenha dinheiro suficiente agora. Não se preocupe com isso. Embora o preço seja alto, não é essencial. Você pode me pagar aos poucos com Pokéblocos. Além disso, você tem um salário, eu simplesmente descontarei diretamente, Steven Hill. Embora o custo tenha chegado a vários milhões, para Steven, dinheiro era apenas um número. Vamos lá. Originalmente, eu queria usar a receita dos Pokéblocos do Miltank para negociar com a família da Whitney e obter um método para aprimorar o Miltank. Eles não disseram que estavam dispostos a comprá-la por 10 milhões. Pegue e feche negócio com eles. Após pensar um pouco, Caim decidiu que era hora de tocar a receita do Pokébloco Miltank. Com a ajuda de cristais de energia, o potencial de seu Miltank havia melhorado para verde. Com o uso contínuo, provavelmente atingiria a qualidade verde escura. Quanto a aprimorá-la para a qualidade azul clara, Caim não tinha expectativas tão altas para sua Miltank. Embora a receita não cobrisse toda a dívida, como Steven disse, ele poderia pagar o restante com Pokéblocos no futuro. Caim já não se conteve com Steven. Se houver uma oportunidade para explorar, explore-a. Afinal, não é o dinheiro dele. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 390 Três Objetivos. No dia seguinte, após passar a noite na mansão de Steven, Cain entrou em seu carro novo e deixou Rustboro City. No entanto, antes de deixar Saffron City, ele enviou Alex Key para Leafton para investigar a situação. Alec havia morado na região de Wem por algum tempo, então estava bastante familiarizado com os costumes locais. Além disso, o tio de Alec possuía propriedades em Leafton, o que significava que entrar na área sem aviso prévio não levantaria suspeitas desnecessárias. O objetivo de seus subordinados era ajudar Caim a lidar com aquelas tarefas que, embora necessárias, eram tediosas e não ofereciam benefícios tangíveis. Após observar brevemente a cidade de Rustboro, Caim tomou conhecimento da situação das forças clandestinas na região de Oem. Como não havia uma única potência capaz de inspirar respeito em toda a região, ninguém obedecia a ninguém e todos os grupos competiam para se tornarem os mais fortes. Foi um caos total.
Ele esperava que uma cidade pequena como Leafton fosse um pouco melhor, caso contrário, haveria muitos problemas para resolver. O carro era novo e de alto valor, por isso viajava em alta velocidade. No mundo Pokémon, esses veículos não eram muito populares, então era raro encontrar outro carro na estrada. Entre Rusboro City e Vedanturfton havia apenas um túnel chamado Túnel de Rusturf. 2 horas depois, Cain chegou a Vedanturfton. Sem parar, Caim continuou por uma estrada um tanto acidentada em direção à cidade frondosa. Se quisermos desenvolver a cidade arborizada, essas estradas comuns precisam ser melhoradas. Com rotas tão difíceis, quem iria querer vir para um lugar tão remoto? Pensou Caim enquanto dirigia. Após 2 longas horas de viagem aos solavancos, ele finalmente chegou à cidade Fogo. Como descrever isso? Quando Caim chegou, sentiu que era um lugar muito remoto e rudimentar. Vedanturfton e Leafton eram ambas cidades, mas a diferença entre elas era gritante. Pelo menos em Vedanturfton havia alguns prédios altos como pontos de referência. Em Leafton, até onde a vista alcançava, o prédio mais alto não tinha mais de 5 andares. Muitas casas eram pequenas residências de 2 ou 3 andares, construídas por seus proprietários. Percorrer as ruas da cidade também não era fácil. O centro de Leafton não tinha ruas movimentadas nem multidões passando. Dava a sensação de ter deixado uma cidade luxuosa para trás e chegado a uma pequena vila esquecida nas montanhas. Seguindo as instruções de Alec, Caim dirigiu-se diretamente às terras e casas que o tio de Alec havia comprado. Meia hora depois, Caim finalmente chegou ao local. Ao ver 6 pessoas esperando na entrada, Caim saiu imediatamente do carro. Senhor, Caim, vocês o cumprimentaram respeitosamente. Não havia motivo para se preocupar em ser visto, já que quase não havia ninguém por perto. A casa era bastante singular, com 5 andares, consistindo em um edifício frontal e um edifício traseiro interligados. Atrás da casa havia uma enorme área vazia, com montanhas ao fundo. Quanto à frente e aos arredores da casa, havia vários quilômetros de terreno baldio. Segundo Alec, toda a área pertencia ao seu tio, que a comprou por um preço muito baixo devido ao seu isolamento. Vamos conversar lá dentro, disse Caim, acenando com a cabeça e entrando primeiro. Alex seguiu atrás, dando a Caim uma breve explicação sobre a planta da casa e a função de cada cômodo. Primeiro, o primeiro andar era uma grande sala de estar aberta sem mobília. O segundo andar possuía uma grande sala de reuniões equipada com uma enorme mesa de conferência e algumas ferramentas necessárias. Outras salas no segundo andar serviam como escritórios para a equipe. O terceiro andar abrigava uma sala de treinamento, uma cozinha e uma sala de jantar, todas espaçosas e bem equipadas. O quarto andar tinha uma biblioteca e uma área de descanso. O tio de Alec tinha sido bastante meticuloso ao projetar a casa. O quinto andar era dedicado aos quartos. Havia quartos suficientes para acomodar 20 ou 30 pessoas sem problemas. O prédio dos fundos pertencia inteiramente a Caim. Embora tivesse apenas 2 andares, estava totalmente imobiliado e equipado com todas as comodidades. O tio de Alec havia planejado esta casa como um último refúgio, mas antes que pudesse usá-la, foi morto por Lucius. No geral, Caim ficou bastante satisfeito com o local, pois possuía todas as instalações necessárias, economizando muito tempo. Vamos para a sala de reuniões no segundo andar, disse Caim. Os 6 o seguiram até o segundo andar, onde se sentaram ao redor da longa mesa de conferência. Caim ocupou o lugar da frente, enquanto os Ki, Fox, Kaya e Rand sentaram-se de um lado, nessa ordem. Alec e Mimoto sentaram-se do outro lado. Primeiro, preciso dizer algo. A partir de hoje, quero que todos vocês se livrem de quaisquer símbolos da equipe Rocket que tenham, seja em seus corpos ou em qualquer outro lugar, declarou Caim. Ao ouvirem isso, os 6 trocaram olhares, e suas expressões mudaram. O que Caim quis dizer com isso? Ele estava planejando deixar a equipe Rocket. Isso os colocaria em risco de serem caçados, mesmo na região de Oen. Não tenho intenção nenhuma de deixar a equipe Rocket, esclareceu Caim. A região de Oen é bastante resistente a influências externas. Se descobrirem que somos da equipe Rocket, você acha que não vão nos caçar imediatamente? Embora as forças clandestinas de Owen estejam fragmentadas, bastaria uma pressão externa para que um líder surgisse e as unificasse. Afinal, ninguém gosta de forças estrangeiras. Portanto, é absolutamente essencial remover quaisquer símbolos ou referências à equipe Rocket, concluiu Caim. Os outros suspiraram de alívio, percebendo que ele não planejava deixar a organização. Agora, vou falar sobre o que precisamos fazer daqui para frente. Primeiro, amanhã, todos devem se registrar como caçadores na Guilda dos Caçadores.
Se você não sabe como, pode perguntar ao Miyamoto, que está familiarizado com o processo. Segundo, independentemente do estado atual das forças subterrâneas de Leafiton, devemos trazê-las sob nosso controle e estabelecer domínio absoluto. Terceiro, vou construir uma academia em Leafiton para nos dar uma identidade pública e respeitada. Essas são as três principais tarefas que devemos realizar em breve. Claro, tudo deve ser feito passo a passo e eu atribuirei tarefas a cada um de vocês de acordo com isso. Ao ouvirem os três objetivos de Caim, todos ficaram atônitos. Inscrever-se na guilda dos caçadores foi ótimo. Capturar Pokémon e ganhar algum dinheiro permitiria que todos melhorassem suas habilidades mais rapidamente. Controlar as forças subterrâneas de Leafeton seria difícil, mas se esse era o ponto de partida da equipe Rocket em Oem, fazia sentido que Caim assumisse o comando dessas forças. Embora fosse um desafio, eles estavam dispostos a fazê-lo. Mas uma academia. Eles eram da equipe Rocket, nem sequer tinham uma identidade oficial dentro da Liga Pokémon. Muito menos estabelecer uma academia, algo que apenas membros confiáveis da Liga poderiam fazer. Como isso seria possível? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.